E aí, meu povo? Então, vou começar aqui a gravar uma série de vídeos, uma série de aulas, e irei utilizar o conteúdo fornecido pelo meu professor de introdução à programação, esse aqui que vocês estão vendo, Bruno Pessoa. Ele deixou utilizar e, sim, vai ajudar muito. E a ideia, como eu já disse a vocês, é que seja criado esse acompanhamento através das aulas que eu vou gravar, no ritmo que eu julgar necessário. Porém, caso você não se adapte ou caso você queira se aprofundar, né, que esteja rápido demais, porque naturalmente a gente não vai ter a mesma quantidade de espaço, de hora, de recurso para conseguir dar a cadeira Introdução à Programação por completo, né? Eu não tenho aqui 4 horas por semana para fazer isso, e nem tenho capacidade para fazer isso. Então, assim, vou acabar sintetizando, vou acabar passando por cima de algumas coisas, assim, quer dizer, não passando, passando por cima de algumas coisas dá uma análise mais superficial, mas é aquilo, dúvida, só tirar comigo ou perguntar no grupo. É, Vai ter outro material falando o mesmo assunto, talvez um pouco mais aprofundado, ou então talvez com o mesmo assunto, mas com a dinâmica um pouco diferente, com a didática talvez até melhor, né? Do que um professor, com certeza um professor que dá isso a alunos vai ser vai possuir didáticas diferentes da minha. Mas, enfim, eu acho válido eu gravar essas aulas justamente pelo ritmo, né? Pelo ritmo que eu vou saber, pelo ritmo e pelo direcionamento das aulas para julgar com o caminhar da gente. Então, eu acho importante a gente ter o grupo de estudo ter esse conteúdo próprio, né? Gravado no ritmo próprio. Dito isso, eu vou falar aqui sobre algoritmos de hoje. Tem muito slide, certo? Mas a gente vai acabar passando, como eu disse, vai acabar passando é, mais atentamente para alguns e outros menos. Mas é um assunto tranquilo, certo? Aqui não é linguagem Python ainda. Todo início de curso de programação, enfim, vai começar por aqui. Para achar também esse assunto é muito fácil, né? Na internet você acha muito fácil. Então eu não vou demandar tanta atenção assim, tá? Ok, gente, dito isso, vamos lá começar. Tem um roteiro aqui que eu não vou me atentar a ele, eu vou seguir aqui. É, Esse primeiro ponto que eu quero trazer é esse aqui, ó. Através da descrição, o algoritmo se comporta através da descrição de um conjunto de passos em uma linguagem que o computador é capaz de entender, tá? Ou seja, tem um algoritmo normal da vida, que a gente vai dar uns exemplos aqui, porém, se tratando da linguagem de um computador, o algoritmo seria um conjunto de passos em uma linguagem, nesse caso que a gente vai aprender inicialmente, que é o Python, que o computador é capaz de entender, nada mais é que isso. É uma sequência de passos que orientam o computador na execução de tarefas, é chamado de algoritmo. Isso é um algoritmo para programação para o computador, tá? É, alguns norteadores do conceito de algoritmo são bem importantes fixarem, que é um algoritmo é um conjunto não ambíguo e ordenado, ou seja, falando novamente sobre a linguagem de computador. Você não pode criar um código onde fique em dúvida o que o computador vai fazer. Ele não pode ter essa ambiguidade. E ele precisa ser ordenado, né? Em uma linha de fluxo, que a gente vai ver mais pra frente como funciona, mas numa linha de fluxo, né? Como a gente lê assim, da esquerda para a direita, o computador lê da mesma forma, da esquerda para a direita e para baixo. Tem que seguir essa ordem e passos executáveis, né? Não dá para mandar o computador fazer coisas que ele não consegue fazer, que está fora do arcabouço do programa e das funcionalidades da tecnologia mesmo. E que define um processo finito, ou seja, não tem como fazer um processo, a ideia é fazer um processo e terminar ele, né? Então, é isso. Essa frase aqui foi de Turing, que é um. Acho que vocês, não sei se vocês já assistiram o filme O Jogo da Imitação, que criou uma super máquina para tentar decifrar os algoritmos da, das mensagens nazistas, né, na Segunda Guerra. Ok, gente, aqui ele só fala que um algoritmo executado por um computador, ele não é nada de algoritmo computacional, nada demais. Nos exemplos, aqui tem um exemplo de processos para serem concluídos que dependem de algoritmos.
do dia a dia, né? Aí o professor colocou até realizar a matrícula no SIGA. Acho que quando a gente entrou, quando lá no Fera, tinha ali o passo a passo, tinha ali determinada coisa que era para fazer em uma ordem, não ambíguo, porque senão a gente não ia conseguir fazer a matrícula. Ou poderia até ter ambíguo e ter, enfim, ter esses problemas. Mas trocar um pneu, fazer um sanduíche, tudo precisa de passos a serem executados. É, os slides eles vão gastar um tempo um pouco é, dando exemplos, né? Que passos para fritar um ovo, certo? É, os exemplos que o professor deu. Ir para a escola, aqui começam os primeiros condicionantes que o professor coloca, né? Se, então, se não, são todos condicionantes da linguagem do português que serão tratados na linguagem de programação também. Terá um se, terá um se não dentro da linguagem Python, mais para frente a gente vai ver isso. Enquanto também vai ter, são chamadas de estruturas condicionantes. É, e aqui o professor ele trouxe um problema pra gente que eu não vou passar por cima dele, tá? Porque a ideia aqui não é exatamente a solução do problema, mas entender que ele precisa ser executado de uma certa forma e se ele não for, não vai conseguir. Se não for exatamente desse jeito, ou então tem formas diferentes de resolver o problema aqui, mas se não for uma dessas formas, não vai conseguir. Que seria a seguinte maneira: a gente não sabe, ele tem, deixa eu ver, calma. Ele quer encher uma terceira vasilha, ele quer colocar 6 litros nessa vasilha aqui, tá? E a gente tem a vasilha de 9 litros e a de 4, a gente não sabe a capacidade dele, tá? E quer colocar 6 litros aqui no final. E aí tem um processo aqui, tá? Que eu não vou me atentar porque não necessariamente é importante. Eu entendo que a importância disso aqui é mais para a gente forçar o treinamento de tentar criar essa etapa lógica da construção disso. É importante sim, ter desenvolver essa cognição e trabalhar. A gente vai acabar fazendo muito já dentro da linguagem de programação esse passo a passo. Se vocês quiserem ver, os slides vão estar aqui, então se quiserem dar uma analisada na solução. Mas o desafiozinho é esse, tá? Muito questão de prova isso, de Enem. Ok, esse aqui é importante, né? A definição, como eu falei no mais acima, que é uma ordem correta. Adianto para vocês que é na linguagem da leitura, como eu disse, né? Esquerda para direita e descendo. E sem ambiguidades, né? Quando entender a lógica e o comportamento da linguagem de Python, vocês vão ver que vai ter função exata para cada coisa e aquilo vai fazer isso e não tem. Você não pode. Se você tentar mexer em certas componentes da linguagem, você não vai conseguir trabalhar, a máquina pode parar, pode entrar no loop infinito, enfim, a gente vai ver mais pra frente. E falando de loop infinito, tá aqui a característica de finitude que o algoritmo tem que ter, né? Tem que ser passos finitos, porque não existe memória infinita, não existe recursos infinitos, então é meio lógico isso. Efetividade, cada passo, instrução, etapa de um algoritmo deve ser executável, né? Tem que ser capaz de executar isso, é óbvio. E a entrada, né? Um algoritmo deve ter zero ou mais entradas. Isso aqui na linguagem de programação seria mais ou menos assim, uma entrada onde o usuário vai digitar alguma coisa e aí passos vai acontecer ou outros passos vai acontecer dependendo do que o usuário digitar. Ou não, pode ter programas e questões. A gente vai ver mais pra frente exercícios sem entrada. Saída, né? No final de tudo tem que sair alguma coisa porque tem que produzir alguma coisa para poder fechar o ciclo, porque senão fica infinito. Aqui é mais um exemplo que o professor colocou da vida real, de passos que você tem que ir para fazer uma certa coisa. E aqui ele colocou para a gente tentar ilustrar, né, como é que seria na linguagem português, né, na nossa linguagem, uma característica ambígua, né, que seria alguma coisa que não é executável, é ambíguo e não está na ordem correta. E aí esses exemplos aqui são questões, são momentos que a gente tem que achar algo fora do padrão finito, fora do padrão necessidade, efetividade ou ambiguidade, certo? Se vocês quiserem dar uma olhada, mas
detalhadamente, vai estar lá os exemplos, mas aqui é basicamente indo sacar o dinheiro no caixa e ele destaca que quando você vai sacar, você não precisa solicitar o saque, né? Falha na característica de definição, de que forma o saque deverá ser solicitado. O passo não está inteiramente claro, né? Essa é a ideia. E assim, é que vai fazendo isso, tipo, ir até um caixa eletrônico, isso aqui para sacar o dinheiro. Faça um cartão magnético. É que a ideia é que pressupõe que fala na característica de efetividade, pressupõe que você já tem um cartão para você fazer isso. Enfim, só são associações que o professor tenta colocar para na nossa linguagem primeiro para ir acostumando, tá? Mas assim, bem tranquilo, ele coloca em seguida as formas de representação de um algoritmo. Tem a descrição narrativa, que é a nossa linguagem, fluxograma, que eu vou mostrar mais abaixo, mas vocês com certeza já viram fluxograma. É só imaginar o fluxograma do nosso curso, das cadeiras do nosso curso, como é que eles respondem, que tem uma legenda e às vezes as caixas e os formatos representam certas coisas junto com as cores, sabe? E a linguagem algorítmica. A descrição narrativa, os algoritmos expressam diretamente em linguagem natural, como que eu falei, representação gráfica no fluxograma. E linguagem algorítmica é uma linguagem, uma pseudo-linguagem de programação, cujos comandos são descritos em linguagem natural. Tá, aqui é uns exemplos de linguagem de descrição narrativa, nada mais é do que os exemplos dados acima, ir pra escola, sacar o dinheiro, fritar o ovo, o professor colocou os passos lá. Aqui o fluxograma, tá? É, ó, um exemplo. Esse formato aqui, dessa caixinha aqui, ela representa sempre o início e o fim. E aqui coloca a instrução do meio e o formato representa funções diferentes, né? E aqui outro tipo de algoritmo. E aqui tem uma pseudo-linguagem, né? E sim, tem uma coisa a dizer. O professor, ele criou uma linguagem de programação dele, eu acho que não posso falar isso, mas enfim, é uma ideia que seria uma linguagem de programação muito mais próxima da nossa linguagem usual, para a gente começar a entender meio que o formato e umas características e umas necessidades da linguagem Python, que também seriam necessidades desse tipo de linguagem aqui que vocês estão vendo. Porque assim, aqui tem escreva, digite 3 números, ou seja, ele é um programa que ele está mandando que apareça, entre aspas, o digite 3 números para o usuário colocar. Em Python você não coloca escreva, digite 3 números, você coloca print, digite 3 números. Mas a ideia é justamente essa, é que você faça algumas simulações para ir acostumando com algumas características. Embaixo ele coloca leia N1, N2, N3. Esse N1, N2, N3 são correspondentes a valores previamente postos que você vai colocar lá. Só para dar um exemplo do Python. No Python você vai colocar, por exemplo, N1 é igual a 320, N2 é igual a 400, ou N1 pode ser também um nome, pode ser enfim, pode ser diversas coisas. E leia é apresentar na tela essas informações. Esse símbolozinho aqui que de seta é o mesmo símbolo a linguagem R também utiliza isso aqui, mas no Python é um símbolo igual, é até melhor, eu acho. Que quer dizer que os seguintes componentes estão dentro desse novo objeto. Então veja só, o S ele é uma variável, né? Assim, nada, não tem valor até então. E aí tá somando o N1, N2, N3 e colocando o S. Escreva o valor armazenado em S é traço S. O que é isso aqui? Escreva vai apresentar na tela, né? Vai colocar na tela. E para você escrever, no caso aqui, escreva é porque a linguagem é própria e não difere algumas questões. Mas enfim, vai apresentar na tela o seguinte, entre aspas, o valor armazenado em S é aqui fecha a mensagem digitada, a mensagem string, que é a mensagem de texto. E essa vírgula é para representar a próxima coisa que ele deve escrever, que é o S. O S minúsculo que representa as informações de N1, N2 e N3 somadas. Tá? Esse é um exemplo
um pouco parecido, algumas questões parecidas, alguns quesitos parecidos do que encontraria em Python, tá? Tá, vamos lá. Ele fez uma atividade em sala aqui, faça um algoritmo que recebe como entrada dois números reais, divide o primeiro pelo segundo, mas aqui a gente estava utilizando essa pseudo-linguagem, né? Porque aqui, ó, escreva, digite três números, digitou aqui, número um, número 2, número 3, o conteúdo de cada um, aí vai ler, colocar a soma de todos e depois apresentar o S, que é a soma de todos, né? Soma de três números. Ok, descrição narrativa, né? Solicite que desejam, e aqui ele vai tentar colocar, tentar evidenciar que fazer esse tipo de questão numa linguagem natural sofre muita ambiguidade, né? E a mesma coisa como um fluxograma, né? Fica complicado, não fica tipo assim viável a quantidade de operações diferentes compostas pelas informações de dentro e pelo formato do quadrado, do retângulo, enfim. Tá, aqui é a solução algorítmica, que é dessa pseudo-linguagem de programação que o professor utilizou, que seria o algoritmo divide números, ou seja, é um algoritmo que é um processo, as etapas do processo que vai dividir números. A gente vai real, x1, x2, y. O que é esse real? Ele está dizendo que a variável x1 e a variável x2 e a variável y são números reais. Né? Não vai aparecer aqui pi, por exemplo. Não. Enfim, vai aparecer números reais. E aí vem, escreva, digite dois números. E aí vai pintar na tela, né? Vai aparecer na tela, entre aspas, digite dois números, aí vai liberar o teclado para o usuário digitar os dois números. Tá, e os números vão chamados de x1 e x2. E aí leia x1 e x2, ou seja, ele vai apresentar na tela também x1 e x2. E vai colocar x1 dividido por x2 dentro de uma nova variável chamada y. E aí coloca uma condicionante, o se y for maior do que zero, então escreva entre aspas, resultado igual a vírgula, a variável que vai vir dentro desse resultado. Tá? E se não vai para o final do programa, vai para o fim do algoritmo. Tá? Isso, o que eu falei agora, essa construção, vai ser uma coisa que a gente vai repetir muito em uma linguagem realmente de Python. Então eu acho que é uma parte importante para você entender essa dinâmica. E se não ficou muito claro, tudo bem. Nem estou falando da linguagem em si ainda, mas você tem que entender aqui de todo esse processo que os algoritmos são passos sequenciais, são passos ordenados, são passos não ambíguos, são passos finitos. E tem linguagens diferentes de representação, e a linguagem que a gente vai trabalhar vai ser a programação para computador, linguagem computacional. Entender essa ordem da esquerda para a direita descendo e começar a entender essas funções, né, de apresentações, como o escreva, e que vai ter um similar no Python, um leia, que vai ter um similar no Python. Enfim, vocês vão ver para frente. Não precisa ter entender esses quesitos estudinhos aqui por agora não, tá? Então meio que coloca isso aqui, essa apresentação, para deixar dúvidas mesmo, né? O professor coloca isso aqui para deixar dúvidas, porque já é um esboço diferente, né? Já é uma montagem diferente do que a gente está acostumado, quem não tem contato com a programação, que é essa forma de representação aqui. Aqui ele coloca as três formas de representação, né? Fluxograma, descrição, e tenta colocar as vantagens e desvantagens. Descrição narrativa, distante da linguagem de programação e precisão, baixa confiabilidade. Fluxograma, difícil de representar à medida que o algoritmo cresce, que vai ficando várias caixas e um mapa mental gigante que tem um trauma. E a linguagem algoritmo, desvantagem, poder de expressão reduzido, não padronizado. Vantagens de uso do português como base, próximo da linguagem de programação. Essa linguagem algorítmica ainda não é a linguagem de programação, tá, gente? Essa ideia aqui que eu coloquei, que o professor tentou algo similar, eu falei pseudo, né, linguagem de programação, para tentar passar essa ideia. Linguagem algorítmica.
Deixa eu ver quanto tempo tá dando aqui, se eu paro. Eu vou parar por aqui, tá? Vou fazer só 20 minutinhos aí, porque é muita informação de uma vez. E deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui minha cara. Aqui, ó. É, vai ter uma sequência que ainda não acabou esse tema, mas eu acho que esses 20 primeiros minutos já são informações essenciais, né, para você começar a absorver essa noção de como funciona a estrutura de um programa, a estrutura de um algoritmo que vai embasar as próximas entradas. A gente vai falar aqui de variáveis, tipo de variáveis de atribuição, a entrada e a saída de uns dados, na realidade não de dados, mas não na linguagem Python, mas vai trabalhar com essa noção, e operadores aritméticos. Enfim, mais, menos, dividido, como isso vai ser interpretado na linguagem de Python. É isso, gente. Eu devo estar com a mesma camisa, que eu acho que só vou parar e começar a gravar a sequência daqui, tá? É isso, espero que sejam bem. Qualquer coisa falem, lembrem de olhar. Se não entendeu, lembrem de olhar um curso de apoio, ou me pedir um curso de apoio com outra didática, tá? É isso, é isso. Falou.